cenário um pouco diferente. Maranhão começando ali na frente no lugar do Lelê, faz o gol, é expulso. Queria que você explicasse como que foi aquela situação, como que você pensou, mesmo porque você acabou não mexendo, aí depois o Atlético ainda conseguiu fazer o segundo, o terceiro gol. Vitória importante, feliz com o resultado, feliz pela atuação de todos os atletas, muito satisfeito. É muito bom quando a gente traça um plano e os atletas conseguem cumprir com maestria, eu diria que quase perfeição hoje, né? E é muito mérito dos atletas, porque nós, treinadores, temos a obrigação de dar ideia, de dar o melhor treino para eles, mas são eles que executam, então os grandes responsáveis por essa vitória são os atletas. O Rafael Claus acertou em tudo hoje, né? Na hora a gente reclama ali, mas ele acertou nas duas expulsões. Tu nem percebe o árbitro dentro de campo, um cara do nível dele, né? Então é bom quando tem árbitros assim. Maranhão, uma pena, né? Fez um gol de uma situação que é o segundo. A gente fez 2 gols de cruzamento, né? Então, para quem está no dia a dia, sabe que a gente está treinando muito esse fundamento. Que bom que vocês estão lá, né? A gente treinou ontem, né? Cruzamentos, e a gente sai 2 gols de cruzamento. Então a gente fica muito satisfeito quando a gente consegue ver o que a gente faz no treino ser repetido no jogo. Não mudou nada. Claro que é muito bom vencer um time como o Atlético, pela história, pela campanha que vinha de 7 vitórias. Agora nós estamos 8 jogos de invencibilidade, mas não muda nada, porque a nossa posição na tabela é 8º, né? 8º, mas claro que a 3 pontos do G4, mas não mudou nada. Nosso próximo objetivo, nós temos que vencer o Curitiba, e vai ser muito duro, porque é o líder, né? É o líder, jogo dificílimo, mas vamos pensar no Curitiba mais para frente, né? Amanhã, talvez, ou mais tarde agora, quando chegar em casa não conseguir dormir, já começar a quebrar a cabeça. Mas estou muito satisfeito com o desempenho da equipe. Talvez, eu falei para os atletas ali, não estou aqui, mas talvez foi a melhor atuação de uma equipe minha nesses 6 anos que eu tenho como treinador. Então eu coloco essa como uma das melhores atuações de uma equipe comandada por mim. Quando a gente perdeu ali o Maranhão, a gente pensou em fazer uma troca muito rápida, mas eu preferi correr um risco. Eu comecei a olhar ali, Robert fazendo um papel quase de ala, o Jean quase de um zagueiro pela direita, mas naquele momento eu pensei, cara, se eu botar ali um zagueiro ou um volante de marcação, talvez eu traria o Atlético para cima da gente, não teria válvula de escape, talvez não sairia o segundo gol e nós teríamos um jogo mais difícil. Então foi um risco que eu quis, não que eu quis correr assim, mas que eu acho que era possível correr, principalmente porque a minha dupla de zaga dá uma sustentação muito grande. Então a gente optou em permanecer. Graças a Deus deu certo, a gente conseguiu fazer o segundo gol e mantivemos a estrutura para o segundo tempo. A troca depois do Robert não foi porque ele estava mal, bem pelo contrário, estava cumprindo muito a função, mas é pelo momento do Thalisson também, que está muito bem, então a gente sabia que ele ia conseguir transitar como ele conseguiu. Boa noite, Lacerda. Parabéns pela vitória. Na entrevista pré-jogo, você havia comentado que no lado direito poderia ir com o Jean, poderia até ir com o Wallace, até citou que o Atlético Paranaense era muito ofensivo com o Luiz Fernando, mas mesmo assim você optou por manter o Jean, assim como foi o segundo tempo contra o Goiás, e ele foi muito bem. Queria que você explicasse o porquê dessa decisão e, se me permite, falar de outro jogador, o Ronald. Como que esse jogador tem ajudado na sua ideia de jogo, porque é um jogador que tem uma porcentagem de erro baixíssima e a gente percebe que a mobilidade que ele dá para o meio de campo do Atlético é diferente de outros jogadores que já fizeram a posição, e por que hoje ele jogar como primeiro e não como segundo, como de costume, segundo volante? Primeiro do Jean, quando a gente fala ali, confesso que na coletiva não é para enganar vocês, mas tentar esconder do nosso adversário. Mas a minha ideia era Jean Dias desde o início, porque nós estamos num momento que o empate não nos serve. Nós temos que jogar para ganhar, nós temos que jogar para frente. Eu falei até, acho que eu usei um termo, nem sei se é muito legal esse termo, mas de trocação, né? Que eu imaginava que ia ser o jogo, se eu coloco O Jean faz um grande jogo no Clássico, um jogo muito grande, o lado esquerdo do Goiás forte, o Jean deu conta, é claro que o Kelvin ajudou muito ele naquele jogo, né, para fazer uma dobra de marcação. Então, desde o início, meu pensamento era esse. O Jean é um jogador muito comprometido. Eu conheço o Jean há muito tempo, né, já falei sobre isso. É um atleta que passou por clubes pequenos lá no Sul, e não na reta final, porque profissional do jeito que ele é, eu tenho certeza que ele vai ter muitos anos pela frente ainda, mas é um atleta que já jogou nessa função lá no Rio Grande do Sul, em divisões menores, né? E nas divisões menores tu tem que ser mais firme, muitas vezes, então eu tenho certeza que ele ia dar conta.
mas muito também pela confiança que eu tenho nas coberturas do Tito, né? Então, se vocês forem analisar, assim, rever o jogo, o Tito e o Adriano, no primeiro tempo, eles ficaram praticamente no mano. Eu confesso que depois que eu montei a estratégia, na hora que eu ficava sozinho, eu pensava, gente, eu vou deixar no mano contra Luiz Fernando, que na minha avaliação é um dos melhores atacantes de lado que tem da Série B, que fez história aqui, tem uma história muito legal aqui no Atlético, e o Viveiros, que talvez, né, um dos jogadores mais valorizados dessa competição, e o Adriano controlou no mano praticamente o jogo inteiro. Então a ideia era essa, de ter o Jean espetado lá na frente, e aí eu segurei um pouco mais o Romão para fazer a construção com 3. Eu sei que o Romão é um atleta mais ofensivo, mas a gente teve que mostrar para o Romão que seria importante a construção mais baixa. Sobre o Ronald, aí eu teria que voltar lá atrás para falar da importância do Ronald, porque não é normal um atleta... Claro que a camisa do Atlético, ela conta muito. A estrutura, porque em alguns momentos tu tem que convencer o atleta a vir para o clube que tu tá. Aqui no Atlético a gente não precisa fazer isso pela estrutura, pela história, pela camisa, pela projeção que o clube dá. Mas um jogo ou 2 jogos antes do Ronald falar sim de vir pro Atlético, ele fez um jogo de titular contra o Atlético Mineiro lá em Minas. Então, assim, a gente já tinha tido um primeiro contato com o Ronald, ele acabou não vindo, e aí depois a gente tentou um segundo contato e ele aceitou vir. Então, quando um atleta que jogou titular no jogo de brasileiro pelo Grêmio aceita vir, é um atleta que está muito comprometido com a causa, né? Então, assim, é um jogador que eu já conheço há muito tempo, da base do Grêmio. Ele pode jogar como primeiro, pode jogar como segundo, ele tem características para isso. Lá no Grêmio, eu conversei muito com os profissionais da casa para entender qual a melhor versão do Ronald. Ele pode ser um segundo, mas ele não é um box-to-box, muitas vezes. Ele é um jogador de muito refino técnico, como tu falou, tu foi muito bem, até nos treinos. Isso chama atenção. Hoje nós trabalhamos uma jogada de saída que a gente não efetuou, e eu ia usar ele para ser o passador, justamente porque ele é o cara que tem a margem de erro dele muito baixa. Então, assim, é um atleta que está nos ajudando muito, tanto como primeiro quanto segundo. Eu percebo que quem joga do lado dele também cresce de produção. O Cauã fez uma grande partida hoje, talvez a melhor partida do Cauã sobre o meu comando, que é um atleta de um nível altíssimo, no momento que ele conseguir transferir tudo que ele faz no dia a dia, como ele fez hoje, é um atleta que vai crescer muito. Então, assim, vejo que o Ronald pode nos ajudar nessas duas funções. Estamos como primeiro, como segundo. No Grêmio, ele jogou até de lateral direito. Faltou alguma coisa? Era isso? Então... Boa noite, Lacerda. Agora o Atlético está em 8º, como você mesmo citou, só que a 3 pontos do G4. Para muitos, quando você chegou, isso seria algo praticamente possível. Só que agora já é uma realidade, o Atlético realmente está na briga pelo acesso. Queria que você contasse um pouco sobre como que foi essa caminhada até aqui para transformar esse time em um postulante ao acesso e o que fazer para manter esse embalo nessas 8 finais que o Atlético vai ter pela frente. O que foi feito, assim, eu sou uma peça na engrenagem, né? Eu tenho toda uma comissão por trás. Eu cheguei aqui com meus 2 auxiliares, né, com o João e com o Matheus, que são fundamentais dentro do meu trabalho, né? Eu tenho que dividir isso com os 2, não só com os 2, mas com toda a comissão técnica da casa do Atlético, que é muito competente. Então eu sou uma pequena engrenagem. Eu toquei nesse assunto ontem com os atletas, deles fazer hoje, eu toquei na palestra, que eu sempre tento deixar uma reflexão para eles. E eu falei, façam uma reflexão de como vocês estavam quando eu cheguei e como vocês estão agora, né? E eu disse para eles, não foi o Lacerda, porque poderia ser o Lacerda, poderia ser outro técnico, é a postura do atleta. A evolução do Atlético é por causa dos atletas, por causa dos jogadores, porque eles vestiram a camisa, eles estão comprometidos. Já falei isso antes. O ambiente dentro do Atlético é espetacular. A gente tem um ambiente muito bom de trabalho, de muita cobrança, porque tem que ter. Eu sou o que mais cobro eles, porque assim como eu dou moral, como eu estou dizendo aqui, que eles são os responsáveis por essa evolução, mas ao mesmo tempo eu vou cobrar muito eles, porque essa margem tem que continuar, a régua tem que subir e a gente tem que continuar com esse nível de atuação e de treino dia a dia. Sobre manter, porque a gente não tem tempo para... Não tem tempo para comemorar, não tem tempo para nada. Os atletas já se alimentaram aqui no vestiário. Amanhã de manhã, eu e a comissão técnica, nós já estamos lá, amanhã cedo. Os atletas se apresentam logo depois do meio-dia. Já estão pensando no Curitiba. Eu disse para eles, a gente está em 8º, né? Claro que está a 3 pontos, está muito melhor do que era antes. A gente tem que manter o pé no acelerador.
A gente tem que continuar sabedor que a gente está com uma pontuação próxima, mas assim, a gente tem que ganhar o próximo jogo. A gente tem que ir para Curitiba e encarar como uma final, como eles vêm fazendo, porque se a gente esmorecer, se a gente achar que a gente está bem, muito bem, pode ter certeza que vai ter algum percalço no caminho. É pés no chão, humildade, porque a gente não pode esquecer que, não vou saber bem, 8 ou 9 rodadas atrás, até a gente ter essa sequência, nós estávamos a 3 pontos da zona de rebaixamento. Eu falei isso na palestra. E hoje eu disse, cara, 7, 8, 9 rodadas, nós estávamos a 3 na zona de rebaixamento. E eu tinha receio, tá? Eu disse aqui que o Atlético não ia brigar para não cair, mas eu estava muito preocupado. E hoje ver o clube a 3 pontos do G4, claro que isso dá uma satisfação muito grande de saber que o clube está fazendo um grande trabalho, uma retomada dentro da competição. Boa noite, professor. Marcos Gerê, do Placar Esportivo. Na coletiva pré-jogo contra o Goiás, eu perguntei para você a respeito de como você encarava confrontos diretos, jogos de 6 pontos. O Atlético saiu de um empate contra o rival num clássico na casa dele, onde o Atlético jogou melhor, e agora bateu o time que era o grande time do segundo turno, que vinha de 7 vitórias consecutivas, e na quinta-feira tem um jogo difícil contra o Curitiba lá no Couto. Como você vê essa sequência do Atlético até aqui e o jogo contra o Curitiba, o que está próximo? Jogos grandes são os melhores jogos para se jogar. E o jogador gosta disso, de casa cheia, de jogo grande contra adversários grandes. Só que a gente vai ter jogos contra equipes da parte de cima, da parte do meio e da parte de baixo. A gente não tem que escolher adversário. E isso me incomoda muito. Às vezes eu vejo que contra times que estão no G4, o time vai muito bem, e daí pega um time que está na zona mais de baixo e não compete tanto quanto nos jogos grandes. Mas daí é um trabalho meu, e se isso acontecer, a responsabilidade é minha. Não dos atletas, é minha, porque eu tenho que manter eles motivados. Sobre a questão assim, do jogo de hoje, aquele ponto contra o Goiás, ele só valeria para nós, porque eu disse, poderia ser que a gente perdeu 2 ou ganhou 1. A gente ganhou 1. Porque a gente venceu hoje um adversário que, na minha opinião, é a melhor equipe da competição. Não é porque a gente ganhou deles hoje que a gente não é a melhor equipe da competição. Não, longe disso. A gente está fazendo um grande trabalho. O time está numa evolução muito grande. Mas nós vencemos a melhor equipe da competição, na minha avaliação. Então, assim, agora, esquecer esse jogo, não esquecer assim, mas lembrar, fases, né? Tipo ciclos. Agora é um novo ciclo. Agora nós temos 2 jogos fora de casa. 2 jogos dificílimos. Curitiba e depois Volta Redonda na sequência. Então, assim, pensar que nós vamos enfrentar o líder da competição, um grande trabalho do Moser, difícil de jogar lá, provavelmente com casa cheia, mas esse é o jogo bom de se jogar. Então, assim, concentrar todas as nossas forças no Curitiba, primeiro recuperar os atletas, amanhã treinar muito pessoal que não jogou, muito, porque eu vou precisar de atletas que não jogaram hoje, vão jogar. Então, assim, mas eu estou bem, assim, otimista que a gente vai continuar nesse nível de atuação, porque os atletas viram, né? Como é ruim brigar na parte de baixo da tabela e hoje a gente poder brigar na parte de cima. Oi, Lacerda. Rafael Bessa, SBT, TV Serra Dourada. Agora há pouco você fez uma revelação, né? Que o risco de rebaixamento te preocupava. Eu vou abordar 2 pontos com você. Primeiro, a chance de acesso agora te motiva, te anima, você está confiante. A torcida saiu daqui hoje gritando, vamos subir Dragão. Esse é um ponto. Outro, desses 8 jogos de invencibilidade, 5 contra times de cima da tabela. Novo Horizontino, Remo, Goiás, Cuiabá, Atlético Paranaense. Qual que é a importância disso, de pontuar contra times que estão na parte de cima da tabela, nesse momento? Assim, sobre a motivação, independente se eu estou brigando na parte de cima ou na parte de baixo, eu vou estar sempre motivado, né? Porque eu sou um funcionário do clube e a gente tem que estar sempre motivado. Claro que muito, extremamente confiante, porque os jogadores me dão esse respaldo, né? O dia a dia me dá o respaldo. Volto a dizer, eu acredito muito em ambiente. E quando eu assumi o Atlético, eu disse para os jogadores, eu não vou abrir mão de ambiente bom. No momento que eu estiver num lugar que eu vejo que o ambiente não está bom, eu sou o primeiro a pedir para sair. E hoje eu vejo um ambiente espetacular, interno, de tudo. Staff, diretoria, comissão, jogadores. E é isso que precisa. É um ambiente bom, mas com muita cobrança, com muito trabalho, com muita dedicação por parte dos atletas. E a segunda... Desculpa. Não. Assim, claro que é muito bom. Só que aí que tá o detalhe.
E aí cabe a mim, essa responsabilidade ela é minha. Porque o atleta não pode jogar bem só contra o time que está no G4. Porque nós vamos enfrentar times do meio de tabela e times da parte de baixo da tabela. E os mesmos 3 pontos contra o time do G4 é os mesmos 3 dos times que estão brigando lá embaixo. Só que assim, a gente tem que. A gente foca muito na nossa equipe. Claro que a gente tem a avaliação que a gente faz dos nossos adversários, a gente assiste aí 4, 5 jogos. Eu hoje à noite já vou começar a assistir jogos do Curitiba, já assisti vários jogos do Curitiba, mas nós não podemos escolher adversário. Claro que a atmosfera é melhor, claro que tu jogar com o estádio cheio é muito bom, mas nós não podemos escolher adversário, nós temos que ir jogo a jogo. Se o Atlético mudar a postura, claro que eu sou responsável, mais uma vez estou falando, eu não posso deixar eles mudar a postura deles. Cada jogo tem que ser uma final. Porque está 3 pontos, mas a gente tem número de vitórias inferior aos times que estão. Por exemplo, se a gente ganhar e o Atlético perder, na próxima rodada a gente não passa o Atlético. Eu tenho quase certeza disso. Né? Eles têm maior número de vitórias. Então a gente não pode escolher, a gente tem que fazer jogo a jogo. E eu estou muito tranquilo quanto a isso, porque eu vejo um time com a cabeça muito no lugar, pezinho muito no chão, sem nenhuma euforia. Eu vi que a torcida cantou, é legal, porque o torcedor é a alma do clube, né? É o que conduz o clube. Mas o nosso vestiário tranquilo, os jogadores recuperam. Já falando em recuperação, em amanhã, né, um treino bom para quem não jogou. Então, assim, é muito pé no chão, ter calma, mas continuar com essa rotação alta. Se a gente continuar com essa rotação alta em treino, em jogo, hoje pela manhã teve treino. Quem comandou foi os meus 2 auxiliares, o João e o Luciano. E eu estava lá presente. Eu estava lá, eu estava junto no treino. Porque eu podia muito bem ficar no meu quarto lá descansando, mas não, né? Porque ali no pessoal que treinou hoje, talvez eu vou ter que utilizar jogador. Lele retorna, Luizão, não sei o que eu vou fazer, porque o Calva fez um grande jogo, mas eu estava lá presente, porque o G3, que a gente fala assim, o pessoal que não foi para o jogo, é o G3, eu estava lá no treino hoje de manhã. Então é essa atmosfera, esse clima e esse profissionalismo que a gente tem que manter. Nesse momento são 14 vitórias do 4º colocado contra 11 do Atlético Goianiense, que é o 8º colocado. Beleza. Prossiga. Boa noite, Lacerda. Aqui. Boa noite. Mais um jogo daqueles para comemorar a ofensividade, né? Chegar em casa e comemorar. 3-0 no placar, ouvir a torcida gritando olé. É uma celebração do seu trabalho? Pessoalmente, como aquilo reflete para você? Eu não gosto. A gente tem que falar, às vezes, individualmente, né? Mas eu prefiro falar coletivamente do clube, né? Mas, para mim, não posso fugir da tua pergunta, é muito legal. É muito gratificante, assim, tu ver que o teu trabalho, e volto a dizer, né, não é o meu trabalho, é o trabalho de toda a comissão técnica, tá dando certo. Feliz pela torcida, feliz. Fazia tempo que os meus filhos não vinham no jogo, porque horário tarde, né? E a minha esposa hoje falou para mim, não, hoje nós vamos mesmo porque é domingo, amanhã as crianças têm aula e os meus filhos, eles são apaixonados e confesso que no primeiro gol eu olhei para trás, não vi eles, no segundo não vi, no terceiro eu consegui enxergar, né? Então eu queria dedicar aqui essa vitória para minha esposa, porque por muito tempo eu fico afastado de casa, né? A gente não consegue ter tanto convívio, então dedicar essa vitória para ela, que é que consegue, né, dar esse suporte para mim me dedicar 100% ao clube e aos meus 2 filhos, né? A Maria Paula e o Martim, para minha esposa Flávia. É gratificante ver a torcida e gratificante olhar para a arquibancada e ver eles felizes, né, com a vitória. Então, assim, a gente tem que manter os pés no chão, mas é legal ver a palavra ofensividade, né? O colega que começou aqui, então eu fico feliz. Porque os gaúchos, às vezes, eles, né, a gente tem essa... Teve o Filipão, teve o Mano, teve a Escola Gaúcha, né? Os 3 zagueiros, né? Mas a Escola Gaúcha que agora deu um tempo, mas nos últimos tempos aí foi a escola que mais colocou técnicos na seleção, né? Não é só o Sul, né? Todo o Brasil tem. É legal de ver o crescimento. Conversei com o Odair, né? Eu conheço o Odair lá do Sul, acompanho muito o trabalho do Odair, então é legal enfrentar os caras que a gente admira, né? Porque assim como eu já falei do Mancini, assim como eu já falei do Jair, né? Do que hoje foi para a Série A, do Odair, é muito legal poder estar enfrentando esses caras que há um tempo atrás eu só via, né, quando eu ainda era atleta, quando eu estava engatinhando como treinador, muito legal poder enfrentar eles.